Bora, bora para a Bíblia, capítulo 46 agora de Gênesis. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berzeba, e ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visão. De noite disse Jacó, e disse Jacó. E eles disse, eis-me aqui. E disse, eu sou o Deus de teu pai. Não temas, desce ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berzeba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó e os seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para levar, e tomaram o seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito Jacó e toda a sua semente com ele, e os filhos de seus filhos com ele, e as suas filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a semente levou consigo ao Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos Ruben, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carme, os filhos de Simeão, Gemuel, Jamin, Oade, e Jaquim, e Zoar, Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi são Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez, Zerá, Onã, porém morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Ezom e Amum. E os filhos de Isacar, Tolá e Puvá, e Jó e Sinron. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Léa, que deu Jacó em Padan-Aram, com Diná sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion e Agi, Suni, Esbom, Eri, Aroade, Arode e Areli. E os filhos de Aser, Imna, Isba, Isvi, Berias, Sera, a irmã deles, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Léa. E o que deu Jacó estas 17 almas, 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Bela, Bequer e Asbel, Gera e Naamã, em Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. Os filhos de Dan, Usmim, e os filhos de Naphtali, Jazel e Guni, Gesser, Zilém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu sua filha Raquel, e que deu a este a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram a Jacó ao Egito e saíram à sua coxa foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas.
E os filhos de José, que lhe nasceram ao Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. E Jacó ouviu, e Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para encaminhar a Gozém. E chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel seu pai, a Gozém, e mostrando-se, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço um longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi meus irmãos a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, e vieram a mim, e os varões são os pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo suas ovelhas e as suas vacas, e tudo que tem. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar, e disser, qual é o vosso negócio? Então direis, teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que não habites na terra de Gozém, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Esse é o capítulo 46 de Gênesis. Capítulo 47, bora para a Bíblia. Então veio José e anunciou ao faraó, disse, meu pai e meus irmãos e as suas ovelhas e as vacas com tudo que tem chegaram à terra de Canaã, e estes estão na terra de Gozém. E tomou parte de seus irmãos, a saber 5 varões, e pôs diante de Faraó. Então disse Faraó aos seus irmãos, qual o vosso negócio? Eles disseram a Faraó, teus servos vos pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. E disseram mais a Faraó, viemos para peregrinar nesta terra, porque não há espaço para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamo-te que teus servos habitem na terra de Gozém. Então falou Faraó a José, dizendo, teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito, está diante da tua face, no melhor da terra. Faze habitar teu pai e teu irmão, habite na terra de Gozém. E se sabes que entre elas há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre que eu tenho. E trouxe José a Jacó, e trouxe José a Jacó, seu pai, e pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida dos meus pais nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. José fez habitar seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, em maneira que a terra do Egito era a terra de Canaã desfalecia por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que comprava. José trouxe o dinheiro à casa de Faraó, acabando-se pois o dinheiro da terra do Egito e na terra de Canaã. Vieram todos os egípcios a José, dizendo, dá-nos pão, porque morremos em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. E José disse, dai os vossos gados, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e deu-lhes
pão em troca de cavalos e das ovelhas, das vacas e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram ele o segundo ano e disseram: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e o meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa ficou diante da face do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos, e nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó e da semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quando o povo fê-los passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade, somente a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham porções de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, porque por isto não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó. As 4 partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, para que comam vossos meninos. E disseram: A vida nos tens dados, achemos graça nos olhos do meu senhor, e seremos servos de Faraó. José pôs isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra do sacerdote não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Jael na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, aos anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da sua morte, a morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência de verdade. Rogo-te que não enterres no Egito, não me enterres no Egito, mas que eu jaza com meus pais, porque isso me por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Esse é o capítulo 47 de Gênesis.